José, o pai de Jesus, é uma daquelas pessoas da Bíblia sobre quem a gente não sabe muito. O texto bíblico é bastante econômico quando fala da vida de José, desse José. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente sabe dele, o que a gente consegue perceber na história de José, é que sempre que ele aparece em cena, ou ele está se preparando para fazer a coisa certa, ou ele já está fazendo a coisa certa. É, de fato, um homem que, com sua breve passagem por essas páginas que a gente lê, deixa uma impressão muito boa, muito favorável, muito profunda para quem lê com atenção. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos seguir? Vamos seguir. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Se você está começando agora nesse canal por esse vídeo, veja esse vídeo sim, mas depois aproveite. Vá ver também Lucas 1 e os outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Nesse momento em que eu gravo, a gente tem Evangelhos de Mateus, de Marcos e de João, já completos, todo o estudo já apresentado, gravado e publicado. Então conheça lá também outras biografias de Jesus Cristo. Lucas, o evangelista, um homem chamado Lucanos, Lucas é o diminutivo, é o apelido dele, não era judeu, foi um companheiro de viagem do apóstolo Paulo, um homem muito importante dentro da história da igreja, escreveu este evangelho depois de uma extensa pesquisa. É um evangelho bastante extenso também, tem uma riqueza de detalhes maravilhosa. A língua grega foi usada de maneira sublime. Lucas, de fato, era um mestre na escrita no idioma grego e usou o idioma realmente no seu máximo. O Evangelho de Lucas e também o livro de Atos, também escrito por ele, são livros que dentro da literatura clássica grega, eles são importantíssimos. Importantíssimos. E nós temos agora a oportunidade de, em português, acompanharmos então essa leitura e estudarmos juntos. No momento do capítulo 2, nós já lemos ali no capítulo 1 o anúncio da chegada de Jesus Cristo, o anúncio da chegada de João Batista, o nascimento de João Batista e uma série de eventos que estão nos vídeos anteriores. Nesse momento aqui agora nós vamos começar a ver a história de Jesus, do nascimento dele. Então diz assim a Bíblia: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento em todo o Império Romano. César Augusto não é um nome, é um título, ainda que hoje a gente use como nome, tanto César quanto Augusto. César quer dizer o imperador, é dessa palavra César que vem os termos, por exemplo, Kaiser no alemão, Czar no russo, e Augusto quer dizer Deus, divino, o imperador que era Deus. Assim ele se considerava. E ele ordenou o recenseamento em todo o Império Romano. Os recenseamentos eram usados para fins tributários. A ideia era saber quantas pessoas tinha em cada província, em cada região, em cada país, quem eram essas pessoas e aí também fazer um levantamento dos seus bens, das suas rendas e aí com isso fazer as necessárias tributações, pelo menos necessárias do ponto de vista do Império Romano. E esse aqui foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. A Síria era naquele momento não um país, mas uma província romana que os romanos consideravam que englobava também a terra de Israel. Por isso é citado aqui Quirino. Quirino tem um período de governo também posterior. Se conjectura que ele foi governador da Síria durante 2 ocasiões. E aqui Lucas deixa claro que esse foi o primeiro feito quando ele era governador da Síria. Foi feito um outro depois e outros recenseamentos também foram feitos. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Essa observação final aqui, ela era mais dentro do povo de Israel, a questão de ir para a cidade natal. Isso era mais um costume dos judeus, não um costume de recenseamento, mas um costume de que coisas importantes, eles se ligavam à sua cidade natal. Eles tinham essa coisa assim de o que é importante é feito de volta na cidade onde se nasceu, e não se tem notícias de que isso era amplamente aplicado no Império Romano, que as pessoas viajassem para as suas cidades para fins de participar de recenseamento. Existe alguma discussão de historiadores sobre a autenticidade desse recenseamento, se ele aconteceu ou não. Não existe, na verdade, nenhum motivo para não acreditar no relato de Lucas. Não existe nenhum relato que negue esse recenseamento ou que negue a existência de recenseamentos na antiguidade. Pelo contrário, a gente tem relatos disso acontecendo, especialmente, como eu falei, para fins tributários, para cobrar impostos. Assim, então, José, e esse é o José que nós lemos já anteriormente, um homem que é da descendência do rei Davi, ele foi da cidade de Nazaré, da Galileia,
Nazaré na Galiléia, no norte do país, ele foi para a Judéia, que era no sul do país. E especificamente ele foi para Belém. Belém ainda nas proximidades de Jerusalém, cidade do rei Davi. Por quê? Porque ele pertencia à casa e à linhagem de Davi. Davi nasceu em Belém, ele foi pastor de ovelhas lá, e depois se tornou general, depois se tornou rei, e depois conquistou Jerusalém e tornou Jerusalém sua capital. Jerusalém cresceu, prosperou, foi ampliada, muralhas foram acrescentadas, muralhas foram ampliadas, houveram guerras, enfim. E Belém? Belém continuou sendo uma vilazinha pequena, muito pequena, como era na época do rei Davi. Belém não cresceu. E então, para lá foi o José, porque ele era descendente do rei Davi, né? Vamos lembrar, a gente já viu isso, sobre Davi havia uma promessa de Deus, que um descendente de Davi seria o escolhido, o salvador da humanidade. E ele foi, a fim de alistar-se, ele foi com Maria. Maria foi junto. Maria que ele estava prometida em casamento e esperava um filho. Maria que nessa época era equivalente aproximadamente ao que nós chamamos hoje de noiva. Ainda que noivado hoje seja algo muito diferente do que era naquela época. Mas, enfim, eles já tinham o chamado contrato de casamento e já haviam, então, antes do casamento, antes da cerimônia, todas as obrigações do casamento, com exceção da permissão do ato sexual. Isso não existia ainda, só depois do casamento. Mas esse tempo, né, de preparação de noivado já era um tempo considerado onde todas as obrigações estavam presentes. E aí, então, essa moça foi junto com ele nessa viagem e ela estava prometida em casamento e esperava um filho, que a gente sabe que é Jesus, né? Agora eu vou pedir a sua atenção, especialmente que você puxe pela sua memória as histórias de Natal e até aquelas histórias um pouco trágicas de Natal, um pouco assim intensas no sofrimento do Natal, e leia comigo esse texto e perceba as ausências de certas coisas que são contadas popularmente e que não estão aqui. Enquanto estavam lá em Belém, ou seja, eles foram para Belém. E enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito. Primogênito é uma expressão que quer dizer o primeiro gerado, né? Para quem lê a Bíblia, às vezes se depara com primogênito, com unigênito. Unigênito é o único gerado. Primogênito é o primeiro gerado. Na tradição judaica, é o filho que tem mais direitos, é o filho que cuida dos pais, enfim, toda uma outra tradição. Então ela envolveu o bebê em panos e o colocou numa manjedoura. Manjedoura é o que a gente chama em alguns lugares de coxo, é onde os animais se alimentam, se usa para colocar o alimento do animal, às vezes coloca ali água para os animais, né? E por que ela fez isso? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não há nenhum relato, não há nenhuma informação na Bíblia daquela história triste, né, da mulher lá com a barriga, com as dores de parto, e eles indo de porta em porta e todo mundo fechando as portas. Não tem nada disso na Bíblia. Nada disso na Bíblia. E, aliás, isso contraria muito a tradição e o costume mesmo daquela época, né? O costume de hospitalidade. É um cenário bastante improvável que isso tenha acontecido. O que o texto nos relata e o que a gente consegue entender é que chegou a hora. E chegando a hora, não tinha lugar na hospedaria. Não quer dizer que a cidade inteira fechou as portas para eles. E até o termo hospedaria era um pouco controverso, porque a palavra original no grego, que é trazida para nós como hospedaria nos traz a ideia de uma pensão, de uma pousada, de um pequeno hotel, e a palavra original também designa um espaço da casa, o interior da casa, da residência, né? E as residências eram muito diferentes das nossas. Quando a gente lê essa história e pensa em histórias de Natal, o que falam? Foi numa gruta de pedra, né? No estábulo com os animais. O que a gente sabe daquela época é que, muito comumente, as famílias mais pobres, que tinham poucos animais, a casa tinha um único cômodo, a casa era um caixote, basicamente, tá? E o chão era de terra. E aí tinha um desnível, tinha um chão mais baixo. No chão mais baixo, aquela porção da casa, o que eles botavam? Os bichos, os animais. Eram recolhidos para dentro de casa. Mas ali era como se fosse assim, a estrebaria. Não se tinha uma estrebaria separada. Numa casa pobre não tinha isso. Então essa família tinha uma ovelha, por exemplo, tinha, sei lá, uma vaca, um animal, ficava ali, 2 animais, né? E a parte com piso mais elevado era a hospedaria, vamos dizer assim, onde as pessoas pernoitavam, onde faziam suas camas. E tem estudos apontando nessa direção, que talvez o que aconteceu foi que chegou a hora de dar à luz,
eles estavam na casa de alguém, não tinha lugar, não tinha lugar assim, porque se botava no chão, esteiras, né? Não tinha mais onde colocar as pessoas. Imagine pessoas viajando para o recenseamento, né? E aí? E aí vai ser lá embaixo mesmo, é onde tem. E aí não tem berço, pega a manjedoura. Era uma cena de pobreza. E a gente vai confirmar essa cena um pouquinho mais adiante, quando a gente vê o sacrifício que foi oferecido no templo. Isso, segure aí que eu volto para fazer essa conexão. Mas era um cenário de pobreza. No entanto, não era um cenário de insensibilidade, de crueldade, de deixar uma pobre mulher grávida na rua à noite. Não temos isso na Bíblia. Isso é muito da tradição popular e também de uma linha de tradição popular que exalta o sofrimento. E se não há sofrimento, se inventa. Vamos voltar para a Bíblia. A Bíblia é o nosso guia de fé e prática. É a Bíblia. Não é bom a gente começar a introduzir histórias populares e elevá-las à categoria de escritura sagrada, porque elas não são, porque aí vale tudo também, né? Aí qualquer coisa que alguém achar está valendo. Seguindo, nesse momento aqui, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos rebanhos. Essa frase aqui, ela possivelmente acaba com a ideia de um Natal em 25 de dezembro. Vou lhe explicar por quê. Para a gente que mora no Brasil, para você que mora nas porções especialmente mais quentes do Brasil, a gente não tem um entendimento disso. O que tem de diferente em pastores no campo? Imagine um país que no inverno faz muito frio. Nessa época de 25 de dezembro, lá é frio. É frio o suficiente para que pastores não frequentem os campos nessa época. Então isso possivelmente exclui essa possibilidade de um Natal em 25 de dezembro. Tem alguns estudos que apontam, em alguns casos, uma possibilidade de animais do templo, toda uma história bem complicado, bastante improvável. 25 de dezembro não é um termo bíblico, é uma data escolhida depois pela igreja. E foi escolhida possivelmente porque não se sabia a data do nascimento de Jesus. Em 25 de dezembro já havia uma festa muito importante em Roma, mas era uma festa do tempo que Roma não era uma cidade cristã. Essa festa era pagã. Quando o povo se tornou cristão, pega uma data importante que a gente já tem e bota ali o nascimento de Cristo, né? A data não era exata em 25 de dezembro, era próximo disso. Também o nosso calendário mudou, o calendário era diferente naquela época. Toda uma série de conjecturas que a gente tem que cuidar para não sair colocando na Bíblia o que não está lá, né? 25 de dezembro não está na Bíblia. Então os pastores estavam lá, né? E pastores eram pessoas pobres, eles estavam na classe social mais baixa da sociedade, né? O rei Davi estava lá também. Então pastores estavam sempre naquela classe mais baixa, a classe economicamente mais baixa da sociedade e até mal visto por algumas pessoas preconceituosas, como é até os dias de hoje também, né? E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu aos pastores. Interessante, né? A gente tem um cenário, um momento em que há inúmeras pessoas em Israel e o anjo aparece aos pastores que estão no campo. E apareceu-lhes a glória do Senhor. E resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. A gente não sabe o que é a glória do Senhor. É uma expressão que ela designa coisas incríveis e fantásticas que normalmente deixam as pessoas aterrorizadas, mas a gente não sabe. Não é algo que seja possível de descrever em palavras, então os escritores sagrados desde o Antigo Testamento falam na glória do Senhor. A gente presume, entende, manifestação de luz, às vezes de som também, mas a gente fica só imaginando. Seja o que for, aterrorizou os pastores. Mas o anjo falou, não tenham medo. Essa expressão é muito comum na Bíblia, vinda de Deus, dos seus emissários, não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Então o anjo fala, eu estou trazendo boas notícias, que são alegrias para vocês, essas notícias, e elas são alegrias para todo o povo, ou seja, começa pelos pastores. As notícias começam com eles, mas são para todo o Israel. Hoje, na cidade de Davi, lembra que eles estavam nos campos de Belém, então bem pertinho da cidade de Davi, né? Hoje, na cidade de Davi, que é Belém, né? Nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Salvador, Cristo, Senhor. Nós temos que dar uma trabalhada nessas expressões, né? Salvador é uma expressão usada para quem está em perdição.
já foi usada para quem estava em escravidão, e ela é usada aqui no Novo Testamento, para aquele que liberta da escravidão do pecado. Então, nasceu aquele que liberta do pecado, o Salvador, que é o Cristo. Cristo é uma palavra grega, que é o equivalente também de Messias, né? Mashiach, a palavra hebraica, que quer dizer o ungido, o escolhido. Ungido, já comentei com vocês, mas vamos de novo, é alguém sobre quem se derrama óleo. Porque esse era um costume antigo de marcar alguém escolhido. Então, por exemplo, quando um rei era elevado ao trono, não se botava, não era o costume de marcar esse ato com o momento que se colocava uma coroa sobre a cabeça do rei. Se marcava esse ato com o momento que se derramava óleo sobre a cabeça do rei. Esse era ungir. Ungir era a marca do profeta também. O profeta era ungido como profeta. Quando você vê essa expressão unção, ungido, sabe que é isso, né? Unção é o ato de derramar óleo. E ungido é aquele sobre quem se derrama o óleo. Expressões muito mal usadas nos dias de hoje, por não se compreender o significado delas. Às vezes se usa ungido como alguém... Eu já vi essa expressão para uma pessoa que era boa de fala, uma pessoa que falava bem, que explicava bem a Bíblia. Aquilo é ungido. Por quê? Um abençoado? Sim, mas ungido? Calma lá, são coisas diferentes. Então, nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o ungido, o Senhor. Aqui mais uma expressão importante. Existem pessoas que equivocadamente acham que Jesus Cristo não é o Senhor. Não, ele é importante, mas ele não é o Senhor. O Senhor, a expressão o Senhor é Deus. Então que não reste dúvida para você, Jesus é Deus. Não tem essa de que Jesus, ele é como se fosse, ele é o Filho, na verdade. Não, Jesus é o Senhor. Ele é o Salvador, ele é o Cristo, ele é o Senhor. Ele é Deus. Isso servirá de sinal para vocês. Bom, era uma cidade, pequena, mas uma cidade. Como saber quem era o Salvador? Vocês encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Aí sim, algo incomum. O bebê envolto em panos, tudo bem, mas numa manjedoura, quer dizer, num coxo de bicho comer ou beber água, bastante incomum. Usar uma manjedoura como bercinho. Então ficaria mais fácil de encontrar o garoto. E aí, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo. Aí, eu já vou ler o texto, tá? Apareceu o quê? Um monte de anjo. Muito, muito anjo. Multidão do exército celestial. Os anjos são também guerreiros. Por isso a expressão exército, E eles apareceram louvando a Deus dizendo o seguinte: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Então, nas alturas, glória a Deus. Na terra, paz aos homens a quem Deus está concedendo o seu favor. Favor é uma coisa que a gente não merece, alguém faz porque quer. Deus está concedendo à humanidade o seu favor, está entregando o seu Filho, o Salvador, está entregando salvação para a humanidade. Então, paz na terra aos homens, esse é o cântico dos anjos. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então eles entenderam a mensagem. Vamos lá então, vamos lá ver isso. Deus nos contou isso, vamos lá ver Deus. Vejam que é a mesma expressão, o Senhor. Lá nasceu o Senhor. O Senhor nos deu a conhecer. Vamos lá ver o Senhor. Então eles correram para lá. Saíram do campo, correndo para Belém e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Não sabemos o quanto que eles tiveram que procurar, mas eles encontraram Maria e José e o bebê na manjedoura. Depois de verem, eles contaram a todo mundo o que fora dito a respeito daquele menino. Eles saíram anunciando as boas notícias, o Evangelho. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Todo mundo ficou admirado. Começou ali já a ser espalhado que Deus estava visitando a humanidade e concedendo o seu favor aos homens. Os pastores, Maria, porém, é importante, tá? Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Isso é uma característica muito marcante de Maria. Maria tem muito disso, de guardar conteúdo e pensar nele. Isso é muito comum nas descrições de Maria. Maria vê, ouve, guarda e medita. Uma lição boa para a gente também. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito.
Então, eles, cientes da situação, fizeram o quê? Falaram bem de Deus, louvaram a Deus, glorificaram a Deus por tudo o que havia acontecido, tudo que foi dito a eles foi revelado, foi mostrado, e assim se cumpriu. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos, aqui nós estudamos a Bíblia. Estude a sua, volte na próxima e vamos continuar nosso texto. Até lá!